Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou compartilhar com vocês cenas absolutamente reveladoras, de um certo modo para nós, mas principalmente para as criaturas que ainda acreditam na figura do ex-presidente da República. Isso porque você que acompanha sempre os nossos encontros já me viu dizer várias vezes que a chegada do senhor Jair ao poder central aqui no nosso país fez chegar com ele o que de pior existia e ainda existe na sociedade brasileira. Nós estamos vendo agora muitas dessas criaturas do núcleo central da Orcrim de Bolsonaro prestarem contas com a justiça e, conforme diz a nossa Constituição e a lei brasileira, eles terminarão na cadeia. Bom, mas essa é a nossa percepção racional de pessoas do campo progressista, das pessoas que analisam criticamente o que está acontecendo. As nossas críticas e as nossas observações têm um peso, mas quando as observações e críticas vêm de alguém que fez parte do núcleo central de poder do bolsonarismo, aí a coisa ganha um impacto muito maior para as pessoas que fazem ainda algum tipo de apoio à figura do inelegível. Bom, vou conversar com vocês e mostrar as cenas do que eu estou falando, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros que está crescendo a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E olha, conheça também o nosso canal de cortes do Portal do José. Tá legal? Vou colocar sempre o link no primeiro comentário aqui dos nossos encontros. Bom, começando aqui, gente, com essa situação aqui. Aliás, eu vou voltar aqui um pouquinho atrás, porque tem uma outra anterior, né? Essa história da revista Veja, que sempre teve um papel tenebroso na história política aqui do nosso país. Aliás, a revista foi fundada na ditadura militar, no ano do ato institucional número 5, enfim. Ela veio para prestar um desserviço à sociedade brasileira, para alienar, para tumultuar, para desinformar, e eles continuam ainda com esse mesmo tipo de perfil, de comportamento jornalístico. E ela lançou aí uma revista esse final de semana, uma publicação, uma edição, com a capa dizendo que Mauro Cid mentiu. Mas mentiu do quê? Eles insinuam que ele teria mentido em toda a delação, enfim, quando eles pegam um ponto ali, que seria uma contradição, seria uma omissão, que eles estão achando ali que pode reverter, que a revista insinua que pode reverter tudo aquilo que nós vimos na apuração dos crimes dessa Orcrim. Mas isso é absolutamente sem pé nem cabeça, não existe base jurídica para que haja qualquer tipo de anulação da delação de Mauro Cid. Em que o principal beneficiado é ele e as pessoas do entorno dele que, enfim, ficaram beneficiadas também em função do acordo que ele fez. E aí é muito triste, é lamentável, é uma coisa abjeta ver uma figura que foi do meio jurídico e hoje vende mentiras e ganha grana vendendo mentiras, iludindo as pessoas, criando uma perspectiva que não irá acontecer o resultado que a lei determina que irá acontecer, ou seja, a ida de Bolsonaro com a sua Orcrim para a cadeia. Vejam só como é que essa criatura aqui, ele apresenta um vídeo com esse título, Cid, tudo era para pegar Bolsonaro e delação foi manipulada. Vejam só. A casa caiu. A revista Veja mostrou provas incontestáveis das mentiras de Mauro Cid e colocou o colaborador em uma situação inescapável, com evidências até de manipulação direcionada dos seus depoimentos. Gente, é muita estupideza, né? Então, enfim. Mas, como eles são muito caras de pau, depois, quando o Bolsonaro for para a cadeia, eles ainda vão ficar ainda remoendo, pegando alguma coisa para dar algum tipo de explicação para as pessoas que não querem raciocinar, não querem enxergar aquilo que está na cara delas. Que nós tivemos um Orcrim de pessoas absolutamente sem escrúpulos, sem princípios, comandando o nosso país. E aí vocês vão ver quem é que está dizendo isso, que não sou só eu, né? O inelegível, depois da sua covardia gigantesca, monumental, solar, diante do ministro Alexandre de Moraes, aí ele continua fustigando por trás, né? Eu não sei quem aqui ainda acredita que essa figura tem um pingo de dignidade. Ele publicou hoje, morre um golpe. O coronel Mauro Cid negou em todas as perguntas que lhe foram feitas que tenha havido tentativa de golpe e que Bolsonaro tenha participado de algo que não aconteceu. Quanto às minutas, a única coisa que se provou é que elas não existem. E aí ele reproduz a coluna do ultradireitista do Estado de São Paulo, do jornal, o J.R. Guzzo.
que é mais extremista do que todos os extremistas que a gente conhece. Então, enfim. Mas é apenas a comprovação da sua covardia mor, né? Enfim. Bom, vamos aqui às coisas que eu separei para compartilhar com vocês. Braço direito de Bolsonaro no Nordeste, paraibano Julian Lemos, aparece ao lado do presidente eleito em coletiva da vitória. O Julian Lemos é essa figura aqui que está bem atrás do inelegível aqui. E o Julian Lemos, ele era um principal assessor de Bolsonaro, a pessoa que está mais próxima dele, junto com o Bebiano. E quando o Bolsonaro foi fazer o discurso da vitória, foi falar, tecer suas primeiras palavras, Julian Lemos estava junto com ele. E Julian Lemos, ao longo dos primeiros passos do governo, foi tendo divergências e acabou, em função dos conflitos com os filhos de Bolsonaro, sendo expelido. E aí, enfim, seguiu a vida dele, seguiu de uma forma reta, e na medida que as coisas foram acontecendo, ele só foi confirmando aquilo que nós já sabíamos, que essa gente não tem um pingo de escrúpulos e de princípios. Então ele deu uma entrevista para a rádio na Paraíba, a Rádio Paraíba Boa, e eu soube disso porque eu estava vendo aqui justamente a publicação do Inelegível sobre essa questão, e embaixo, quando a gente vai vendo alguns comentários, tinha esse vídeo aqui do Julian Lemos. E aí eu fui pesquisar, numa busca lá na rádio, na Paraíba, né? Aliás, um grande abraço, meus queridos amigos da Paraíba, né? Tem muita gente da Paraíba que está aqui também no nosso portal. E aí eu fui pesquisar essa entrevista. E aí eu queria pensar, porque o áudio estava muito baixo, mas acabei vendo coisas impressionantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Separei 3 trechos aqui. Vamos começar com esse aqui. Vamos lá. No primeiro turno já, quando a gente viu que o poder começou a chegar próximo de Bolsonaro, foi o que aconteceu. Nós vimos que começou a chegar muita gente. Rapaz, era brotando maçom de tudo que era lado, pastor de tudo que era lado, com chifre. Assim, quando eu digo com chifre, era aquele chofá, né, que chama. Uhum. Era oração. Era esses militares que eu vou dizer a você, o lugar com mais metro quadrado de maluco é campanha eleitoral de presidente conservador, porque junta-se essa galera totalmente maluca. Não é maluca não, ô Juliano. São vigaristas, são inescrupulosos, são bandidos. Bom, eu tava ali no meio. Não é só para presidente não, viu? Não, é porque eu só fiz parte dessa. O que é que acontece? Essa galera cerca e a gente viu que a gente começou a ficar ali, de certo modo, um tanto mais distante dele. Eu e Bebiano ficava sempre mais junto ali. Bebiano eram os 2 para-choques de Jair, os filhos não estavam no meio. Foi aí onde gerou o problema depois. Por quê? Porque a gente convivia muito intimamente com ele e eles não sabiam dessa intimidade. Porque um estava no Havaí fumando maconha, o outro ficava em casa no Rivotril segurado no poodle dele, e o outro ganhando dinheiro, meu irmão, no Rio de Janeiro, que é a classe política do Rio de Janeiro, todo mundo sabe como é que é. E tava junto. Os 3 filhos de Bolsonaro, quem será que estava fumando maconha no Havaí? O outro agarrado com um poodle à base do Rivotril, e o outro fazendo negócios no Rio de Janeiro, ganhando dinheiro. Isso aqui é alguém que estava muito próximo dos filhos de Bolsonaro e de Bolsonaro. Julian Lemos saindo de casa, entrando em avião, provando comida de Jair Bolsonaro, pegando o carro, saindo daqui pro Piauí. Eu pegava meu carro e saía daqui. Tu tem noção daqui pro Piauí? Pronto. Pra pegar Bolsonaro, que Bolsonaro tinha medo de andar em avião. E toda vez que ele olhava pra mim, dizia, tu sabe que tu pode levar um tiro, né? Tu sabe que tu pode morrer a qualquer hora. De Bolsonaro. Era tensão, meu irmão. Deixa eu te falar. Andar com Bolsonaro na campanha era como andar de montanha-russa. Tinha hora que você descia, tinha hora que você subia. Então você tinha que ter muito... Então é o seguinte, ele fala com muita autenticidade, ele é muito convincente. Eu até gostaria de bater um papo com ele, fazer uma entrevista com ele. Deve ter coisas ali, muitas curiosidades ali que ele hoje não tem menor problema em revelar, né? Vou pegar mais um trecho aqui. Essa é a grande diferença. Eu vivi algo e você escutou sobre algo. Se você ouviu falar de Julian Lemos, então você não me conhece. Você ouviu falar. Esse aqui é o Julian, que a família Bolsonaro queria manipular, e se eu tivesse escutado o que eles disseram, eu estava preso hoje. Hoje estava nesse rol Eu não aí, tenho né? mandato, mas eu tenho liberdade. O que é que vale mais? Ser como Carla Zambelli, ser como Cid, ser como o ex-ministro Anderson. O próprio Flávio. Da segurança, porque está preso. O Me diz aí. Ramagem, que também é réu. Ramagem está acabado. Deixa eu dizer a você. Só está com o mandato ainda porque está segurado pela Câmara. Uhum. Mas se eu vou dizer agora, você eu estou lhe falando aqui, os de preeminência. Se eu for lhe mostrar aqui os de segunda classe, essas pessoas estão arrasadas. Alguns estão em depressão.
Muitos influencers que apoiaram ele. E vocês, bolsonaristas, não entenderam. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. Ele não é nada pessoal, eu estou falando sobre fatos, é um preguiçoso. Ele sempre queria estar ali na posição para não trabalhar. Vocês lembram daquela loucura dele querer ser embaixador nos Estados Unidos? Lembro. Que teria que ser aprovado pelo Senado e o presidente... Se ele andou um tempo no Havaí, né, puxando um fumo, né? Um dos 3 filhos do inelegível. Enfim, trabalhar é meio conflitante para essa gente, né? Aliás, o pai não gostava de trabalhar, ele não gosta de trabalhar, né? O pai sempre foi um vagabundo, como a gente sempre mostrou aqui. Olhando as agendas dele, segunda-feira e sexta-feira ele não trabalhava. Enfim, e tem esse trecho aqui que foi o trecho que está rodando mais na internet que eu quero compartilhar com você. Realista, você que é bolsonarista, é porque assim, eu não quero falar, eu não estou falando aqui para radicais, nem da direita nem da esquerda, porque são faces da mesma moeda. A minha função aqui não é falar de Bolsonaro, a minha função aqui é tentar despertar o maior número de pessoas para um Brasil, não para um fanatismo político. Perfeito. O que é que acontece? Independente de você gostar ou não de Lula, de Bolsonaro, de Saddam Hussein, de quem quer que seja, um líder, alguém que tenha honra, até para morrer, ele tem que ter postura. Né? Existe um filme... Ele tocou num trecho aqui, só que eu acabei colocando um pouco para frente. Deixa eu resgatar aqui para colocar no ponto. Vamos ver. Eu acho que esse trecho aqui é mais interessante. Todo deles. Ao ponto de, hoje, essa questão do orçamento secreto... ter crescido dessa forma. Você vê metade hoje, praticamente, do orçamento da União é por parte dos deputados. Exatamente. Nunca eles tiveram uma força dessa. Foi ele que criou um monte, Foi ele né? que criou. O executivo institucionalizou aqui para nós a corrupção, amigo. O executivo perdeu a prerrogativa de gerir o orçamento da União. Está na mão do Congresso, está na mão do Centrão. Agora vamos lá. Vamos aqui agora para o julgamento de Bolsonaro. Sim. Rapaz, aquilo é postura. Vamos ser realistas. Você que é bolsonarista, é porque assim, eu não quero falar, eu não estou falando aqui para radicais, nem da direita nem da esquerda, porque são faces da mesma moeda. A minha função aqui não é falar de Bolsonaro. A minha função aqui é tentar despertar o maior número de pessoas para um Brasil, não para um fanatismo político. Perfeito. O que é que acontece? Independente de você gostar ou não de Lula, de Bolsonaro, de Saddam Hussein, de quem quer que seja, um líder, alguém que tenha honra, até para morrer, ele tem que ter postura. Né? Existe um filme, Valkyria, que é com Tom Cruise, que na hora que o general lá é pego com Operação Valkyria, e eles vão ser fuzilados, né? Um general começa a se tremer e chorar. Então Tom Cruise, que é o capitão, olha para o general e diz: olhe para ele, pare de chorar. Porque essa imagem será a última que eles irão lembrar o resto da vida. Então, para você pegar e encarar, meu irmão, o seu destino, você tem que ter postura. Se você reparar, só um segundo, Bolsonaro em cima de um trio, gritando, chamando Xandão de canalha, que não ia cumprir uma opinião e, de repente, ficar como uma Lesse na frente do seu algoz. Sabe o que é que um líder faria? O que Saddam Hussein fez. Foi pra forca de cabeça erguida. Antes da forca, ele disse: eu não reconheço vocês como juízes. Vocês são mesmo iguais a cachorros. Existe um filme, eu até coloquei aqui o nome dele aqui, existe um filme chamado o seguinte, Enfim, foi paulada dura, né? Uma em cima da outra aqui. Vou colocar só mais um trechinho aqui. Vamos ver se pega esse trecho aqui. Você vai me prender, ainda que eu não reconheça sua autoridade. Mas você liberte os mil presos que estão lá, os coitados que ficaram lá. Que não tem... Ele não agiu como líder porque ele não é líder. Líder, eu posso dizer a você, eu não morro de amor, não sou amigo dele, mas líder é Lula, meu irmão. Sabe por que Lula é líder? Porque Lula, quando esteve na frente de Sérgio Moro, em um julgamento que mais era um palco, Moro mal deixava ele falar, era irônico com ele, não foi como Alexandre de Moraes, que até foi simpático. Foi. Tá? Lula disse: eu não vou abrir mão da minha liberdade por minha honra. Eu vou ficar aqui. Tirou 500 dias de cadeia, Bolsonaro lá, rindo e ainda convidou o cara para ser vice. Bolsonaro é uma catraia. Bolsonaro Eu não sei o que é catraia, não, mas não deve ser coisa boa, né? Não é homem. Bolsonaro é frouxo, eu disse aqui nesse programa aqui, Bolsonaro é frouxo. Bolsonaro não segura BO de ninguém, nem dele.
Juliano, essa história dele de morrer pela liberdade. Ele não morre por nada. Bolsonaro é tão rico que nem com facada morreu. Ele não morre por nada. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro gosta de dinheiro. Bolsonaro, ele gosta de dinheiro, ele gosta de... Sabe o que é de poder? O poder é o tesão de Bolsonaro. E as pessoas não entendem isso. Meu irmão, deixa eu lhe dizer. Não é contra Bolsonaro. É contra o que ele representa. E ele representa a mentira, a covardia, a deslealdade, a incompetência, a desonestidade. É isso que ele representa. Agora, você não gostar de Lula é legítimo. Você não gostar de Ciro é legítimo. Agora, líder tem que ser macho. Líder até para morrer, tem que morrer de cabeça em pé, não rindo. Eu achei aquilo um absurdo, eu fiquei revoltado. Eu não consigo compreender como é que você ainda é bolsonarista. Se você é bolsonarista, você é um burro. Se você é bolsonarista, você é um imbecil. Porque não existe honra em ser bolsonarista. Pronto, então é isso aí, gente. A entrevista foi longa, vou selecionar em breve outros trechos aqui. Quem sabe eu converso aí com o ex-deputado Júlia, né? Eu fico por aqui, mande seus comentários. Você acha que o deputado está mentindo? O ex-deputado? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!